Meninas, meninos, saudações a todos. Vamos dar prosseguimento nos nossos estudos agora com fontes de energia 1, introdução. Primeiro, alguns conceitos fundamentais: fontes primárias e fontes secundárias de energia. Fontes primárias: como a energia se manifesta desde a natureza. É o caso do petróleo, é o caso da biomassa. Vejam, por exemplo, para o Brasil no ano de 2017, acompanhando o gráfico da apostila, nós temos estas fontes primárias mais importantes para o Brasil, com destaque para o petróleo, seguido pela produção de energia hidrelétrica, pela produção de gás natural e assim sucessivamente. Fontes como elas se manifestam na natureza. Mas boa parte dessas fontes de energia não podem ser utilizadas desta forma diretamente na sociedade. Demandam um processo industrial de transformação da energia. É o caso do petróleo. Nós, nos automóveis, nos veículos automotores, utilizamos um derivado de petróleo, a gasolina, que é processada em refinarias. Nós temos a energia hidráulica, a energia da água em movimento, que é utilizada para a produção de energia elétrica, energia, portanto, secundária. A energia primária é como ela se manifesta na natureza e a secundária, resultado de um processo industrial de transformação para uso na sociedade. Visto esses dois conceitos, fonte primária e fonte secundária de energia, vejamos agora a matriz energética. Por matriz energética, nós identificamos o conjunto de fontes primárias utilizadas na sociedade, sendo que a matriz varia no tempo e no espaço. O que significa a matriz energética variar no tempo, se não? Com o passar do tempo, uma sociedade muda o seu modelo de desenvolvimento econômico e, consequentemente, muda as fontes primárias de energia que ela utiliza. A partir do século XVIII, início do século XIX, o Reino Unido passou a utilizar cada vez mais carvão mineral com o advento da primeira Revolução Industrial. Mas no final do século XIX, na virada para o século XX, vai diminuir percentualmente a participação do carvão mineral na matriz energética britânica e aumentar a participação do petróleo como resultado da segunda Revolução Industrial. E, portanto, com o passar do tempo, mudou o modelo de desenvolvimento econômico do Reino Unido e mudou a sua matriz energética. Mas a matriz energética também varia no espaço. Em um mesmo momento de tempo, duas diferentes sociedades têm dois diferentes modelos de desenvolvimento econômico e, consequentemente, apresentam diferentes matrizes energéticas. Quando o Reino Unido, na década de 1910, consumia crescentes quantidades de petróleo na sua matriz energética, a economia cafeeira brasileira ainda consumia intensamente carvão vegetal, lenha, no processo de produção. Então, são dois modelos de desenvolvimento econômico distintos que acabam gerando diferentes matrizes energéticas. E não apenas. Existem nos diferentes países condições naturais, potencialidades naturais, potencialidades de desenvolvimento tecnológico que dão margem para diferenças na matriz energética. Comparem a matriz mundial, que é pautada principalmente a partir dos países de maior desenvolvimento econômico, com a matriz brasileira. Na matriz mundial, nós temos destaque para os combustíveis fósseis, gás natural, petróleo e carvão, com destaque ainda para o petróleo. Vejam que o petróleo também é muito importante, ainda mais importante na matriz energética brasileira do que na matriz energética mundial. Mas na matriz energética mundial, a energia hidráulica aparece com um percentual bem pequeno, diferente dos 12% que aparece aqui no Brasil. Será que países como a Austrália, países como o Canadá vão ter a disponibilidade hidráulica que o Brasil tem? O Canadá até tem, a Austrália não, porque a Austrália tem climas mais secos. Consequentemente, o Brasil tem as condições topográficas, as condições hidrológicas que viabilizam o uso massivo da água dos rios para a produção de energia elétrica, o que não está dado em outros países que têm o mesmo nível de desenvolvimento tecnológico que o Brasil. Então, além do modelo de desenvolvimento econômico inerente à sociedade, cada país está baseado em determinadas condições naturais, cada país tem uma individualidade de desenvolvimento tecnológico que também condiciona a sua matriz energética. Daí então ela variar no tempo. O mesmo país, ao longo da sua história, muda a matriz energética. E no espaço, em um mesmo momento de tempo, diferentes países têm diferentes matrizes energéticas.
Renovabilidade, fontes de energia renováveis ou não renováveis. A renovabilidade da fonte de energia está ligada à relação entre a oferta pela natureza, a reposição pela natureza e o consumo pela sociedade. Se a reposição natural é superior ao consumo social, a fonte é renovável, como é o caso da biomassa, como é o caso da energia solar. Se ao contrário, a reposição natural for inferior ao consumo social, a fonte é não renovável. O petróleo, por exemplo, demora milhões de anos no seu processo de formação, o carvão mineral também, e a sociedade consome no intervalo muito curto de tempo isso que demorou milhões de anos para ser produzido, portanto é uma fonte não renovável. Cada uma dessas fontes, renovável ou não renovável, apresenta vantagens e desvantagens. Vejamos as fontes renováveis. Elas apresentam a vantagem da continuidade de oferta e de menor dano ambiental médio comparativamente então às fontes não renováveis. Vejam, continuidade de oferta. Então pode ser que eventualmente nós tenhamos esgotamento de jazidas de petróleo. Eu digo eventualmente porque não necessariamente o petróleo teria que ser substituído por outras fontes por causa do seu esgotamento. Como jocosamente o ministro do petróleo saudita respondeu a um jornalista nos anos 1970, a idade do petróleo vai acabar quando o petróleo acabar, e o ministro do petróleo respondeu que nós não estamos na idade da pedra e ainda há muitas pedras no planeta. Então, simplesmente, as bases tecnológicas podem mudar, tendo em vista uma eficiência às necessidades econômicas maior e que use uma outra fonte de energia, tá certo? Mas, independentemente disto, como elas são, o petróleo, no caso, é não renovável, então acontece de haver a possibilidade de interrupção de oferta por não haver mais a disponibilidade física, o que não acontece com as fontes renováveis de energia. Elas têm então continuidade de oferta e menor dano ambiental. Há que se ter, entretanto, um cuidado muito grande. Se pensa normalmente numa ideia, dadas essas duas vantagens que são concretas, reais, numa ideia de que as fontes de energia devem ser pautadas pelas renováveis apenas. Quando isto é um pensamento limitado porque nós vivemos em uma sociedade que é capitalista, uma sociedade que é produtivista e consumista, e estas fontes renováveis podem não se adequar a estas necessidades, dado o nosso padrão tecnológico atual, e portanto não tem como haver uma opção pelas fontes renováveis dentro da atual sociedade capitalista, porque elas apresentam desvantagens como a maior área consumida. Vamos pensar em dois combustíveis secundários. O etanol combustível, que vem da biomassa, da cana-de-açúcar, e a gasolina, que vem de um combustível de uma fonte não renovável, que é o petróleo, tá certo? Agora, qual é a área consumida pela indústria do petróleo? É uma área pequena comparativamente à área de plantação de cana-de-açúcar. Então, a fonte renovável normalmente tem a desvantagem de consumir uma área significativa com um menor potencial de produção de energia. O que produz mais energia, 1 kg de carvão vegetal, oriundo da biomassa, ou 1 kg de carvão mineral, que é fonte não renovável de energia. Carvão mineral produz muito mais energia, além de as fontes renováveis apresentarem limitações sazonais e espaciais, como a gente acabou de ver no slide anterior. O Brasil tem uma disponibilidade hidrelétrica fantástica, a Austrália não tem, tá certo? O Brasil tem uma disponibilidade solar bastante boa, países que estão em latitudes médias altas não têm. Então, há limitações espaciais e limitações sazonais. Tem períodos do ano que venta mais, tem períodos do ano que venta menos. E, portanto, a energia eólica não garante uma regularidade de oferta. Dadas estas limitações, não é possível hoje uma substituição simples das fontes não renováveis pelas fontes renováveis. E ainda com uma última coisa muito importante. Não há na sociedade energia limpa. Vulgarmente, nós dizemos que algumas dessas fontes renováveis, são fontes limpas, mas
A rigor, não há fonte de energia que não cause algum impacto ambiental. Não há energia limpa na sociedade capitalista. Os danos ambientais devem ser mensurados no processo total de produção, manutenção e descarte da fonte de energia. Dessa forma, nós poderíamos dizer, inclusive, que, por exemplo, a energia eólica gera dano ambiental de emissão de gases de efeito estufa. Como isto? Como uma torre eólica que é movimentada pelo vento vai gerar gases de efeito estufa como metano, como gás carbônico. Se eu pensar individualmente só na torre eólica, não, realmente eu não vejo a produção de gases de efeito estufa. Mas a torre eólica veio do nada? Ou será que ela veio da extração mineral? Ou será que aqueles recursos minerais foram processados na siderurgia, na metalurgia, para virar os componentes metálicos da torre eólica? Inclusive utilizando o sistema de transporte em todo esse encadeamento. Consequentemente, todo o processo de produção, de manutenção e de descarte da fonte de energia tem que ser contabilizado no dano ambiental, no impacto ambiental. E dessa forma eu vejo como, até mesmo na oferta de gases de efeito estufa, há problemas na energia eólica, por exemplo. Claro que, acompanhando o que eu tinha dito anteriormente, em média, essas fontes renováveis geram muito menor impacto ambiental do que as fontes não renováveis, mas eu não posso dizer que essas fontes são fontes limpas de energia. Na sociedade capitalista não há energia limpa. Vamos ver isso averiguando agora algumas dessas fontes renováveis de energia, começando pela biomassa. Biomassa do carvão vegetal, da madeira, do álcool combustível etanol, da cana-de-açúcar, do milho, da beterraba açucareira e o biodiesel de oleaginosas. Agora vejam, carvão vegetal e madeira estão fortemente ligados ao desmatamento, impacto ambiental consequentemente, além da sua queima gerar gases de efeito estufa. Álcool combustível e biodiesel são produzidos através da agroindústria e por isso a denominação que é mais adequada de agrocombustíveis e não de biocombustíveis, para que esse agro se reporte ao modelo agroindustrial e daí todos os problemas socioambientais do modelo agroindustrial que nós já estudamos estão embutidos nesses combustíveis. Então eu posso dizer que são combustíveis limpos? Não, não são. São combustíveis que causam menor impacto ambiental do que os seus análogos não renováveis, mas causam impacto ambiental. Energia solar, que pode ser utilizada para aquecimento diretamente ou para a produção de energia elétrica em painéis fotovoltaicos, que tem potencialidades, em especial no Brasil. Menor impacto ambiental, diversificação da matriz energética e custo zero do combustível. O combustível, a luz do sol, não tem custo. Estas áreas no Brasil, principalmente na região Nordeste, avançando por áreas do Centro-Sul do Brasil, é que são as áreas de maior potencial de produção de energia elétrica de fonte solar. Mas energia solar não é panaceia. Problemas. Restrições locacionais. Tem várias áreas no Brasil que não têm a mesma potencialidade de produção de energia solar. Descarte e reciclagem dos materiais. Os painéis solares fotovoltaicos são feitos com materiais de alto impacto ambiental. Então, há necessidade de um cuidado muito grande no descarte desse material, na reciclagem desse material, e que hoje consegue ser feita pela menor quantidade de produção e consumo desses painéis solares fotovoltaicos. Mas, eventualmente, com uma maior demanda de energia solar, com uma maior produção de painéis solares fotovoltaicos, o descarte e reciclagem desses materiais pode ser dificultados, fazendo com que haja danos ambientais e até mesmo a questão do preço. Vejam, hoje a energia solar pode ser competitiva, a energia elétrica de fonte solar pode ser competitiva frente a outras fontes. Com o crescimento da demanda, o custo de produção dos painéis solares fotovoltaicos torna-se maior e, consequentemente, aumenta o preço final da energia. Então, ela precisa ser pensada em conjunto com as outras fontes de uma maneira realista e complexa para que nós possamos averiguar as potencialidades, mas os problemas que também podem acontecer.
Da mesma forma com a energia eólica. Menor impacto ambiental, também diversificação da fonte de energia e custo zero. Inclusive, boa parte das regiões de maior potencial solar são também regiões de maior potencial eólico no Brasil, com um destaque diferenciado à região sul do país. Mas esta fonte também gera problemas ambientais. Intervenção ambiental em extensos parques eólicos. O parque eólico tem que ser muito grande. As torres eólicas têm 100, 120 metros de altura. Para que uma torre não gere turbulência de vento na outra torre e possa haver a maior produção de energia elétrica, elas precisam ficar distantes umas das outras em 4 a 5 vezes a altura da torre. No parque eólico nós encontramos dezenas de torres eólicas. Então a área do parque eólico é muito grande. No Parque de Osório, na região sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, por exemplo, foram feitas obras de drenagem do lençol d'água subterrâneo para poder firmar a fundação das torres. Isto causou, portanto, redução da disponibilidade hídrica de água subterrânea com impacto ambiental. Então, há sim impacto ambiental também na energia eólica, além de ela ter irregularidade de oferta. Ventou, tem energia elétrica. Não ventou, não tem. Por exemplo, na usina térmica nuclear, na usina térmica convencional e até mesmo na usina hidrelétrica, esta última renovável, a energia hidráulica, a possibilidade de maior regularidade de oferta, até mesmo com a hidrelétrica. O lago artificial guarda grandes quantidades de água para poder continuar havendo a produção de energia elétrica, mesmo no período de menor pluviosidade. Não existe um dispositivo técnico análogo na produção de energia elétrica eólica, além do problema da distância entre a área das torres eólicas do parque eólico e a área de consumo, exigindo linhas de transmissão de energia que também geram impacto ambiental. Então, com isso, nós vemos que o uso de determinadas fontes de energia é um procedimento complexo que envolve fatores econômicos, ambientais, que envolve determinado grau de desenvolvimento tecnológico e potencialidades naturais que sejam dadas na região. Vamos aprofundar algumas dessas fontes de energia nas próximas aulas. Mas por enquanto era isto. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, por favor, me acessa nas redes sociais. Abraço para todo mundo e boa sorte.